Vídeo rápido sobre Banco do Brasil, com código de negociação BBAS3, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou mais de 7.600% aos sócios, contra um retorno de apenas 586% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 77 mil, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Setor bancário novamente em destaque. Essa semana o Itaú já divulgou um excelente resultado. Banco do Brasil, apesar de também superar as expectativas de mercado, não agradou totalmente. A gente vai ter um debate em cima do resultado, o porquê de, apesar do banco ter superado as expectativas, as ações caem tão forte no dia de hoje. E falar também sobre os dividendos da empresa. Banco do Brasil que abriu em queda na data de hoje, a gente fala de uma queda forte de mais de 4%. E a gente já tem comentários de BTG, XP, Genial e diversas outras. O XP destaca o avanço da carteira de crédito, que de fato foi muito forte. O BTG destaca um ROI ainda acima de 20%, apesar de uma pequena queda. Só que a grande realidade é que, apesar desse conflito de recorrente e não recorrente, de uma pequena queda de rentabilidade e uma piora da inadimplência que a gente já vai ver, o banco ainda continua uma máquina de gerar lucro, uma máquina de gerar dinheiro. Ele ainda entrega bons números, apesar dessa pequena piora que a gente teve nos números da empresa. Piora essa que já foi reconhecida pela empresa, tanto em provisões quanto na inadimplência, uma coisa segue a outra. Com isso, o lucro subiu quase 9%, superando todas as expectativas de mercado e atingiu 9,3 bilhões de reais no primeiro trimestre. Margem, sem dúvida nenhuma, o maior destaque do balanço, com uma alta de quase 22% e a receita subindo quase 5%. E a notícia boa é mais um anúncio de proventos. Aqui a gente fala de JCP e a gente fala de dividendos. E para o investidor calcular quanto isso representa é muito fácil. A gente começa por esse 0,29 de juros sobre capital próprio, sempre lembrando que JCP incide imposto de renda. Então aqui nós tiramos 15% que vai ser retido na fonte. A gente tem 24 centavos líquido. A gente soma esse 0,16 em forma de dividendos. Nesse caso esse valor é líquido, mais 0,164, e nós temos um total de 0,41 centavos para os sócios. A gente divide isso pela cotação atual e chegamos a um dividend yield de 1,5% apenas para esse pagamento. Pagamento esse que vai ser efetuado no dia 21 de junho, no próximo mês, e para que você receba esses proventos, você tem que estar posicionado na companhia no dia 11 de junho. Números oficiais da companhia. Sempre acessem o RI de todas as suas investidas, sempre nos pontos que mais interessam ao investidor e num fluxo de fácil entendimento. Vale comentário que esse é o melhor trimestre da história do Banco do Brasil. 9,3 bilhões de lucro, com uma rentabilidade acima de 20%, é um excelente resultado sim, mesmo com esses pontos negativos. Carteira de crédito também um ponto extremamente positivo, comparado aos outros 3 grandes. Nesse quesito, o Banco do Brasil teve a melhor expansão dos 4. E dessa carteira de 1,1 bilhão de reais, mais de 1/3 é composta de clientes agro. O que não é via de regra, mas o agro ele tende a ser uma carteira um pouco mais segura, um pouco mais confiável de pagamento do que os outros setores. Na parte de despesas administrativas, quando comparado de maneira anual, a gente teve uma piora. O pico dela foi no final do ano passado e, em contrapartida, o índice de eficiência vem mostrando uma melhora trimestre a trimestre. Vale sempre lembrar que o índice de eficiência no setor bancário, quanto menor ele for, melhor ele é. Então, um índice de eficiência muito bom para o Banco do Brasil, mais um ponto positivo nesse trimestre. E outro ponto positivo, certamente um dos maiores destaques, é a questão de margens em todas as linhas.
Quando a gente pega a margem bruta e compara primeiro TRI 23 contra 24, a gente teve um aumento de 21,6%, quase 22% em 12 meses. Na parte de receitas, a gente teve um movimento muito marginal. Quando a gente compara o primeiro TRI do ano passado, um aumento de apenas 2,6%. Do lado de despesas, a gente teve uma alta na comparação anual e uma queda pequena na comparação trimestral. E a gente chega ao PDD que eu sempre trago muito. No caso de Santander e Bradesco, a gente fez uma viagem na história. E em um dos vídeos desses bancos, eu comentei que Itaú e Banco do Brasil também sofrem. E a PDD, novamente, foi um ponto extremamente negativo. E aí surge o questionamento: por que PDD está nas máximas também para Banco do Brasil, só que ao mesmo tempo Banco do Brasil vem lucrando muito mais do que Santander e Bradesco? É uma questão de eficiência. O banco ele é mais eficiente internamente. Quando a gente olha para PDD, a gente vai falar de tudo isso daqui: risco de crédito, recuperação, perdas e descontos concedidos. Isso está ligado ao custo de crédito, à qualidade da carteira. E esse foi o principal ponto negativo do Banco do Brasil nesse período. Por isso as ações estão respondendo de maneira negativa. Então, ao mesmo tempo que o banco tem um PDD nas alturas, do qual eu já falei que ele tinha, igual a Bradesco, Santander e Itaú, ele é muito mais eficiente internamente. Por isso, o resultado de Banco do Brasil e de Itaú são muito superiores a Bradesco e Santander. E quando a gente compara de maneira anual, a gente teve uma alta de quase 50%. A gente fala de 5,8 bilhões para casa de 8,5 bilhões no primeiro trimestre de 24. A gente tem uma pequena queda aqui de 14% de maneira trimestral, e o que a gente espera é que esse trimestre tenha sido o pico do PDD do Banco do Brasil, apesar de que a gente vai ver no guidance, o PDD ele ou vai estar na faixa superior ou ele vai superar o que o banco estimou para 2024, de tanto que essa questão da inadimplência pesa para os bancos. Inadimplência é essa que a gente observa na carteira de crédito. Inadimplência acima de 90 dias ainda está nas máximas. O índice de cobertura do banco caiu para uma mínima recente. Qualquer coisa abaixo de 200, eu particularmente não gosto para nenhum dos grandes bancos. E quando a gente abre isso, a pessoa física, a gente tem uma pequena queda. No agro, a situação já muda, a gente tem uma piora. E hoje o pior cenário para o banco como um todo é pessoa jurídica. E dentro das projeções da empresa para 2024, ela muito provavelmente vai superar na parte de carteira de crédito, nas margens, e um ponto não muito satisfatório vai ser o PDD. Ela espera algo no máximo de 30 bilhões. Só que caso o Banco do Brasil mantenha esse ritmo, flutuando de 8 a 9 bilhões, o banco ou vai ficar na faixa máxima, ou ele vai ter um PDD maior do que ele projetou para 2024. E tudo isso se traduziu em quê? Em um lucro líquido ajustado, que esse é o que interessa ao sócio. Recorde de quase 9% superior ao ano passado, uma margem financeira que subiu quase 22%, uma receita que também subiu quase 3% e as despesas subindo a um nível controlado. Carteira de crédito, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais positivos, crescendo 10%, muito forte. E tudo isso trouxe uma rentabilidade de 21% no período. É uma queda na comparação anual e é uma queda também na comparação trimestral. Banco do Brasil, que coberto por 12 casas ou 12 analistas, tem 9 recomendações de compra, 3 recomendações para neutra e nenhuma recomendação de venda. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Se tudo caminhar da maneira que está caminhando, em 2024 o banco já distribuiu 0,62, somado ao 0,41 que ele acabou de anunciar, a gente já tem mais de R$1. E vale sempre lembrar que a gente provavelmente ainda tem mais 1, 2, 3, 4 pagamentos a serem anunciados ou a serem realizados pelo banco. E como o mercado já estima algo em torno de 10% acima na linha de receita e lucro líquido, não seria nada fora do normal a gente estimar que o banco vai pagar pelo menos de 2,40 a 2,50, aqui numa faixa muito mais conservadora. O sócio ele poderia trabalhar com R$ 2,40 para 2024. A gente divide isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e a gente teria um preço teto de R$ 40 para o Banco do Brasil.
Portanto, hoje falamos de Banco do Brasil, um resultado sólido, com alguns pontos positivos e alguns pontos de atenção para o sócio e para o mercado. E essa questão da queda na cotação hoje, que é forte, mesmo com o banco superando as estimativas, e por isso eu sempre trago que a análise de um balanço, a análise fundamentalista, ela é muito mais profunda do que parece. A gente não pode só enxergar um lucro na casa de 9,3 bilhões e acreditar que a cotação vai disparar, porque a gente teve uma piora na qualidade de crédito, na qualidade dos ativos. E o que acontece? O mercado, ele sempre projeta lá na frente. Qualidade de crédito piora, a tendência é uma piora também de inadimplência piora, PDD aumenta, o lucro cai. Então o mercado já começa a projetar lá na frente. Só que isso é uma previsão, e levando em conta os pontos negativos e os pontos positivos, eu não enxergo nenhum gatilho que vá mudar o banco operacionalmente hoje. Para 2024, eu não vejo nenhum gatilho negativo que vai fazer com que a companhia não lucre no segundo, no terceiro e no quarto tri 8 bilhões, 9 bilhões novamente, e que ela cumpra o guidance. Ela mesmo com essa piora, ela ainda tem muito potencial de retorno, ela ainda tem muito potencial de pagamento de proventos. A XP tem uma estimativa na casa de 13%, eu sempre gosto de ser conservador, porém mesmo sendo conservador, dentro dos cálculos que a gente fez, o Banco do Brasil tem condição de entregar um dividend yield na casa de 10% tranquilamente para 2024. Então sim, o banco entregou uma qualidade dos ativos um pouco menor, porém muita calma, não é o fim do mundo, não é para você sair vendendo porque a ação caiu forte, para que algo negativo se concretize, e aqui talvez seja a mensagem principal, a gente tem que ter a confirmação disso, ou seja, no próximo trimestre, inadimplência continuar subindo, PDD continuar subindo, aí consequentemente a gente vai começar a ver o ROI cair e o lucro cair junto. Fora isso, pode ser muito bem algo pontual que o banco vai tratar e vai cuidar disso e tudo volta ao normal. Então hoje falamos do Banco do Brasil, um resultado em linha, a linha de lucro superou as expectativas, porém qualidade de carteira e de ativos não foi tão legal, PDD ainda nas máximas, mas nada com que o sócio deva se preocupar agora. Ela ainda é uma ótima empresa e a tendência é que ainda continue distribuindo muitos dividendos. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou não. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.